Bom dia, telespectador da TV Candidez. É com muita alegria que mais uma vez, neste sábado, o programa Nova Era, que é uma coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, uma realização AME, Aliança Municipal Espírita, o programa Nova Era, hoje com a sua sexta parte, traz para todos os telespectadores da TV Candidez a história da formação do movimento espírita de Divinópolis, apresentando hoje a sua última parte, discorrendo a respeito agora de alguns segmentos importantes do movimento espírita de Divinópolis. Segmentos estes que nos traz uma grande corroboração no sentido de estruturar esse movimento, de torná-lo forte, torná-lo essa unificação desse grande movimento espírita promissor da 5ª região oeste de Minas Gerais. Então, vamos hoje falarmos da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Afinal de contas, o que é a AME? Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, fundada no dia 3 de outubro de 1964. O que é a AME? A AME é esta aliança, essa unificação, esta união do Conselho Espírita Municipal, que são os centros espíritas. Aqui representado pelos seus diretores, aqui representado pelos seus dirigentes. Então, a AME é esta união, é uma aliança que se faz entre os centros espíritas da cidade, se unindo num só propósito, num só sentido, à frente e acima. Quer dizer, nessa busca de fazer com que a doutrina espírita ganhe notoriedade, publicidade, divulgação, a AME, ela une os espíritas. A AME, ela é, sim, um órgão jurídico. É uma pessoa jurídica. Mas a AME, ela não tem unicamente o papel de executar aquilo que os centros espíritas executam. Porque a AME, ela é mais para fazer esse elo de ligação, de união, certo? De solidez, de solidariedade fraterna, faz com que os espíritas se mantenham unidos. Aqui, algumas reuniões com essa liderança espírita em Divinópolis. E a AME, além de fazer esse trabalho, de fazer a unificação, essa união, aqui outro ambiente espírita, a Casa do Caminho, a AME coloca que unificação é tarefa de todos nós espíritas. Unificação é unir, essa ação de poder unir, não é uniformizar, mas é unir num só conjunto, estabelecer uma relação de harmonia, e a harmonia é a soma das desigualdades. Este é o trabalho da AME. Aqui representado, por vários amigos espíritas, representantes, então, desse Conselho Espírita Municipal, que são os centros espíritas de Divinópolis. Vamos ouvir um pouco a respeito da AME. Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. É a sigla AME. AME. Cada cidade certamente tem a sua AME. A AME, Aliança Municipal Aqui, Espírita a de AME, Divinópolis, utilizando o foi ambiente do fundada no CEP dia 3 de outubro de para as suas 1964. reuniões. É uma associação Vamos civil ouvir. de caráter Nosso amigo científico, Arnoldo. filosófico, religioso, beneficente, cultural e de assistência fraterna, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, O Arnoldo está com sentado fórum aí. no município Nosso e locutor. comarca de Divinópolis, Radialista. Minas Gerais.
tem como principais objetivos o ex-presidente Evaldo unificar Santana. o movimento espírita municipal através da união de todos os centros espíritas e seus seguidores e atividades congêneres, orientando estes dentro dos padrões evangélicos e doutrinários, divulgando a doutrina espírita através dos meios disponíveis, promovendo eventos tais como semanas espíritas, seminários, congressos, encontro cultural em lugares públicos, cursos de capacitação de trabalhadores, manter filiação com os órgãos unificadores a nível regional, como o CRE, Conselho Regional Espírita, a nível estadual, como a União Espírita Mineira, e a nível nacional, como a FEB, Federação Espírita Brasileira. A ANI é composta por uma assembleia formada por adeptos espíritas praticantes que desempenha papel de eleger a diretoria executiva e o conselho fiscal e deliberar sobre decisões desta mesma diretoria. Aí os nossos centros espíritas, que já discorremos, de certa forma, a respeito de todos eles, né, na oportunidade que nós iniciamos esse documentário, falando especificamente de cada centro espírita de Divinópolis. Aqueles que são filiados, evidentemente, né, à ANI. Porque aqui existem grupos e existem centros que não são filiados à ANI. Há terreiros de Umbanda que também não são filiados à ANI. Casa do Caminho, né? Atual prédio estará até hoje, desse jeito. Uma estrutura física muito boa internamente. Centro Espírita José Grosso, né? Hoje está bem melhorada a sua fachada. Fraternidade Espírita Cristã hoje também está lindíssima. Dá uma gracinha hoje sua fachada, né? O NAC, Núcleo de Ação Social, nasce, né? Muito importante esse trabalho do NASCE. A banca, Allan Kardec, o nosso amigo Humberto, batalhador, Humberto corajoso, que consegue manter essa banca até hoje, funcionando aí com todos os intempéries, com chuva, sol quente, calor e frio, e perseguição política, perseguição religiosa. Milenares adversários do homem, hoje, objetivando a causa esquina com Getúlio Vargas. Que é o triunfo do espiritismo evangélico. Então, nossa preocupação é essa unificação do movimento espírita. Unificar significa reunir num só todo, fazendo convergir para um só essa fim. Campanha Unificação um novo tempo para é a reunião de valores para a melhor difusão e propagação do pensamento dos espíritos. Uma evolução cronológica do movimento espírita. E comentados pelo professor De Que é uma Leon, oportunidade definindo os rumos seguros e elevados de cada um. Então, unificação é trabalho de Serviço entendimento, onde foi situado. de unificação. Nisto, todos conhecerão de que sois concretar. meus discípulos. Não uniformizar os vos amardes trabalhos, uns aos respeitando a João, individualidade de cada 13, casa, versículo a sua 35. forma de Espíritas, trabalhar. amai-vos, este o primeiro ensinamento. Amai-vos, este o primeiro Instruí-vos, mandamento. este o segundo. Ensinamento. Espírito de verdade. Instruí-vos, esse o segundo. Então, a AME cumpre o seu papel de desde 1964. Esse vídeo é a nossa produção. O CEP tem muitas produções de vídeos. É um trabalho do CEP, é sempre produzir vídeo, desde quando começou. Quando começou chamava Cinesp, Cinema Espírita. Bom, não podemos deixar de falar também do CRE, quinto CRE, Conselho Regional Espírita na 5ª Região Oeste de Minas Gerais. O CRE é uma continuidade do trabalho, é uma extensão da União Espírita Mineira, da FEB, da Federação Espírita Brasileira. O CRE ele realiza, juntamente com a AME, as AMES, um trabalho a nível regional, de cidade em cidade. Então, a AME com o CRE com a AME, faz um trabalho excelente.
a nível municipal e a nível regional. Vamos mostrar para vocês quais são os trabalhos da AME a nível municipal e regional. E o trabalho do CRE. Está aí. CEONG, Confraternização Espírita do Oeste de Minas Gerais, que acontece todos os anos no período da Semana Santa, na sexta, no sábado e no domingo de Páscoa. É um encontro com o internato, na onde fica internado os participantes, numa escola pública, que a gente aloja o pessoal. Ali tem estudos, dinâmicas, tem teatro, tem música, tem dinâmicas, tem estudos, tem alimentação, recreação. Está aí. Algumas cidades hospedando o trabalho da CEONG. E temos também o trabalho da EMEG, que é o Encontro de Mocidades e Juventude Espírita, a nível regional. Então reúne as mocidades e faz um encontro de 4 dias no período do carnaval. Em vez dos jovens ir para o carnaval, para a folia, vão para o EMEG. E é um trabalho de mocidades, tem muita música, tem teatro, tem recitação, tem recreação, tem dinâmicas, tem estudos, tem alimentação, mas tudo internato. Não fica solto, não. Eu não poderia deixar de falar da AMEON, fundada já há mais de 7 anos, aqui em Divinópolis, a Associação Médico Espírita Oeste Minas Gerais, que é uma associação de médicos, esses médicos espíritas, se reunindo e formando uma associação unicamente de médicos espíritas, levando a proposta espírita, tá, a todos os quinhões de nosso país e levando a mensagem, estudando, pesquisando, promovendo eventos, seminários, estudos, pesquisas. Por exemplo, o CONCED. O CONCED, que é esse congresso que se realiza anualmente, que está parado hoje, é uma promoção hoje da AMEON, juntamente com a AME. Então a AMEON é uma associação médico-espírita do Oeste de Minas Gerais. Então congrega médicos de Divinópolis e da região. Um trabalho também muito bom da AMEON. Então está aí o Conselho Federativo Nacional, a FEB, Federação Espírita Brasileira, lá em cima em azul, o CFN, o Conselho Federativo Nacional, o EN, União Espírita Mineira, o COFEN, que é o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, que reúne os CREs, tá? Tá aí, ó, o CRE, a AME, a ARI, que são as Alianças Regionais Espírita, para subdividir o trabalho do CRE. Porque a AME é municipal, o CRE é regional. Como a nossa região hoje tem para mais de 50 cidades que tem um centro espírita, fica difícil para o CRE. Então o CRE criou-se a Aliança Regional Espírita, que tem 3 alianças, que subdivide a região em 3 setores, tá? Para facilitar o trabalho do CRE. E os centros espíritas. Esse é o chamado Movimento Federativo Nacional. E temos também o Internacional. Amigos, na revista de dezembro de 1863, Allan Kardec recebe da espiritualidade a seguinte informação, de que o movimento espírita, a doutrina espírita, que viria interpretar o espiritismo, se faria em 6 períodos. 6 períodos, a saber, vamos lá? Primeiro período, ano de 1848, o chamado período das mesas girantes, o período dos fenômenos, o período da curiosidade. O fenômeno veio como prática para despertar a atenção de todos para o que viria a posteriori, a doutrina espírita. Então é o chamado período da curiosidade.
1848. Segundo período filosófico, 1857, marcado pelo lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, na Galeria de Orleans, em Palais Royal, na livraria Edentur, a primeira edição de 501 perguntas. Período filosófico. Está aí. Espanha, cidade de Barcelona, 1861. O Auto de Fé de Barcelona. Queimaram em praça pública 300 volumes de obras espíritas. A mando do bispo de Sevilha. O Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. Queimaram essas obras. Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, e demais outras obras em praça pública, perseguindo os espíritas. Quarto período, 1865, Salvador, Bahia. Por quê? Período religioso, quando Luiz Olímpio Teles de Menezes trouxe a primeira edição de O Livro dos Espíritos para o Brasil. Aí se iniciou realmente a doutrina espírita chega no Brasil, através da primeira edição do Livro dos Espíritos, graças a Luiz Olímpio Teles de Menezes. Salvador, Bahia. É o chamado período religioso porque aqui já existia a Umbanda, o sincretismo religioso africano, brasileiro. E aí se mesclou. Ficou parecendo que doutrina espírita é a mesma coisa que Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Aí que está o grande erro. Nada a ver. Quinto período. Período intermediário. 1949. Chamado o Pacto Áureo. Que é justamente aquele movimento que nasceu na cidade do Rio de Janeiro para buscar a unificação do movimento espírita brasileiro. Unir as federativas dos seus estados, unir os conselhos regionais espíritas, tá? Unir as alianças municipais espíritas, unir os centros espíritas, unir os trabalhadores espíritas. É esse pacto firmado num conselho federativo nacional, aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro, onde era a sede da FEB, né, antigamente, estava lá o pacto, quer dizer, firmado entre os congressistas, essa concordância de poder trabalhar para unir a propósito, o estudo, a pesquisa, a divulgação, o trabalho da casa espírita, do movimento espírita. Muito bonito esse trabalho. Sexto período é o que já nos encontramos. É o período da regeneração social, prometida ao século XX. Como nós já estamos no século XXI, então já começou. Já se estabelecendo já essa grande regeneração social. Quer falar realmente do movimento espírita, um movimento promissor para resgatar o Evangelho de Jesus, para uma nova humanidade viver em paz, com liberdade e igualdade. Amigos, caminhando para a nossa finalização, o movimento espírita antes e depois do Chico Xavier. Como, Vicente? Vamos entender. Antes de Chico Xavier, antes do dia 2 de abril de 1910, nós tínhamos somente 5 livros básicos. Estavam em cima, as obras básicas. Tínhamos 12 revistas espíritas. São periódicos, mensagens, anúncios, notícias da época, comunicações espirituais através desses 12 volumes, a revista espírita, a Revue Spiriti. Está aí, 12 volumes. 10 obras do Allan Kardec, porque aquelas 5 primeiras é dele não, é dos espíritos. Ele só
organizou, ele só concatenou as comunicações esparsas, certo? Editou, publicou, divulgou. Essas aqui são 10 obras de punho dele, que ele escreveu, deixou escrito. Tivemos 17 livros de Leon Denis, o filósofo francês Leon Denis. 17 livros. Tivemos 5 livros de Gabriel Delany, tá? Um grande cientista, também francês, que nos trouxe uma contribuição, assim, sem poder mensurar a profundidade da ciência no século XIX, através de Gabriel Delany, interpretando a doutrina espírita de forma científica. Esse livro dele aqui, ó, A Alma Imortal, é extraordinário. 9 livros de Camille Flammarion, o grande astrônomo francês que o mundo não conheceu. Astrônomo. Suas obras são voltadas para o cosmos. São romances. Romances lindos. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Stella, de Urânio. Você viaja no universo. Narrações do Infinito. Você faz uma viagem intergaláctica. Lindo. E um livro de César Lombroso. Era um médico, tá? Cirurgião dentista, cientista, italiano. E César Lombroso teve um trabalho voltado para a área de ciência. Antes do dia 2 de abril de 1910. O movimento espírita só dispõe de 59 títulos de obras espíritas. 59 só. Antes do dia 2 de abril de 1910. Mas depois do dia 2 de abril de 1910, o Chico nasceu. E com seus já 20 anos de idade, ele começa a publicar as obras pela sua psicografia. E são mais de 400 títulos hoje. Em torno de 457 títulos de obras espíritas de psicografia do Chico Xavier. Então veja a contribuição deste nobre, desse homem chamado amor. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Responderam os Espíritos, vede Jesus Cristo. Como Jesus é modelo e guia, modelo, certo? É para a gente poder imitar, certo? E guia para nós seguirmos. Se Jesus para nós é modelo para nós imitarmos e guia para nós segui-lo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o modelo de espírita que Deus nos ofereceu para servir de modelo, não de guia, mas modelo? Eu, na minha opinião, eu coloquei Chico Xavier, e coloco, porque eu me vejo na persona desse grande homem. Eu me projeto na figura desse nobre homem chamado amor. Para mim, ele é modelo de espírita a ser seguido. Então, eu tenho ele para mim como modelo de espírita a ser seguido. Então, a Chico Xavier, essa criatura nobre, entende? Para mim, e deve ser para você também, amigo, modelo a ser seguido, modelo de espírita. Embora ninguém possa fazer nada para voltar atrás e ter um novo começo, qualquer um pode começar agora e ter um novo fim. Então, comece agora, meu amigo. Sempre há tempo de começarmos. E esse é o tempo de começarmos uma nova era. O Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Hoje, o CEP, a AME, o CREA, a MEON, a FEB, a União Espírita Mineira, os CREAs, o COFEN, as AMES, corrobora no sentido de fazer com que o Brasil seja esse celeiro do mundo, o celeiro da espiritualidade,
da onde brotará essa grande luz do Evangelho de Jesus, iluminando todos os 6 continentes do planeta Terra. Amigos do Ideal Espírita, eu agradeço de coração a companhia de vocês nesses 6 programas, falando sobre a nossa história. Eu não falei tudo. Eu falei daquilo que eu ouvi de Maurício Paiva, José Carlos Pereira, Gesso Maia, Dona Florips. Expus para vocês em 6 programas. Estou aberto a contraditas, certo? Vocês sabem o meu endereço. Amigos, um abraço para todos. Nossos agradecimentos por tudo. Um bom sábado para você, repleto de muita luz, de muito amor. Um bom final de semana. Obrigado. Ficam com Deus.